E fechando a retrospectiva dos times cariocas, do Iazão na área, hoje nós vamos falar sobre o Fluminense, o ano de 2025. Um ano de altos e baixos, um time que, né, não fez uma temporada muito ruim, mas poderia ter sido melhor, né, não conquistou nada, fez ali uma temporada bem razoável, o ano de 2025 bastante razoável. Então, assim, o Fluminense, né, que disputou esse ano o Campeonato Carioca, disputou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Super Mundial de Clubes e a Copa Sul-Americana, né? O time teve algumas contratações, né, como, por exemplo, o Joaquim Lavega, o Hércules, vindo do Fortaleza, que foi para mim a melhor contratação do time, Juan Freitas, Pitaluga, René, Canobi, Otávio, Everaldo, Lescano, Lelê, Soteldo, Lúcio Acosta, Luan Freitas, Igor Rabelo e Santiago Moreno. O Lúcio Acosta também foi uma grande contratação que o Fluminense fez ali na segunda janela. As saídas ali, por exemplo, de Diogo Barbosa, o Felipe Melo, que se aposentou, o John Kennedy, que saiu para o empréstimo e depois retornou. Tivemos, né, várias e várias saídas ali no time do Fluminense, que disputou o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca, a Copa Brasil, Sul-Americano e o Mundial, o Super Mundial, como a gente falou. No Campeonato Carioca, terminou ali na terceira posição na fase classificatória, né, 17 pontos, sendo atrás do Volta Redonda. Teve 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Pegou o Volta Redonda na semifinal e atropelou na ida, né, venceu por 4-0, empatou na volta sem gols. Foi para a decisão, pegou a equipe do Flamengo, pegou o time mais forte, acabou perdendo, né? Perdeu na ida por 2-1. Na volta empatou em 0-0, né? Quase fez um gol que levaria o jogo para os pênaltis, mas aí o Rossi salvou no finalzinho do jogo, no último lance. E o Fluminense foi vice-campeão, perdeu para o Flamengo. Né? Já era ali meio que de se esperar, né? O time do Fluminense fazer uma campanha ali onde bateu na trave no Campeonato Carioca. Bola para frente. Copa do Brasil começou ali na primeira fase por causa ali da Copa Sul-Americana. O Fluminense no ano anterior não fez uma grande campanha. No Brasileiro brigou para não cair até a última rodada, escapou na última rodada vencendo o Palmeiras. Na Copa do Brasil fez uma campanha decente, começou até bem. Venceu por 8-0 o time do Águia de Marabá lá no Mangueirão e depois passou pelo Caxias por 2-1. Na terceira fase pegou a equipe da Aparecidense e venceu bem, 1-0 na ida, 4-1 na volta lá em Brasília. E aí no meio disso tudo começou o Brasileiro, começou a Sul-Americana. No Brasileiro começou muito mal, derrota por 2-0 pro Fortaleza. Lembrando, o Fluminense tinha começado o ano com o Mano Menezes que tinha, né, impedido o rebaixamento do Fluminense no ano anterior. Só começou mal no Brasileiro, tal, muito pressionado. E aí o Fluminense contrata o Renato Gaúcho, que estreia no Brasileiro, faz 2-1 sobre o Red Bull Bragantino, vence de virada. Engata uma sequência boa ali de quatro jogos seguidos sem perder. Vence por 1-0 o Santos do Neymar, primeiro jogo do Neymar no Maracanã. 2-0 parceiro do Corinthians na Neoquímica Arena e um empate 1-1 contra o Vitória. Aí depois perde pro Botafogo, vence o Sport, perde pro Galo. Começa a dar uma oscilada, aí começa a ter aquela pressão para cima ali do trabalho do Renato, que se recupera, vence ali o Fluminense. No último jogo, o Fluminense vence o Vasco corrigindo, e depois ganha do Inter no último jogo antes da pausa para o Mundial de Clubes ali no Brasileiro. Na Sula faz uma campanha até decente na fase de grupos, com 4 vitórias, um empate, uma derrota, 11 gols feitos, 2 sofridos. Vence o Once Caldas na estreia, depois atropela o São José por 5-0 no Maracanã, empata lá em Santiago contra a União Espanhola, mas perde para o São José por 1-0 em La Paz na altitude, que era um resultado até ok. Depois ganha de 2-0 do União Espanhola, 2-0 sobre o Once Caldas e passa ali para as oitavas de final, onde encarou a América de Cali. Mas isso aconteceu depois da pausa ali pro Mundial. Mundial de Clubes esse, né, que faz uma campanha muito digna, tá? Uma campanha muito digna mesmo. Termina, né, na vice-liderança ali no seu grupo, fica atrás ali apenas do Borussia Dortmund, uma vitória e 2 empates. Empatou em 0-0 contra o Borussia Dortmund no primeiro jogo. Teve totais condições de vencer o jogo, né? O Borussia Dortmund não estava muito bem. O Fluminense teve grandes oportunidades, mas não conseguiu convertê-las. Venceu de virada o Ulsan por 4-2 e garantiu a classificação a empatar sem gols contra o Mamelodi Sundowns no dia 25. Pega a Inter de Milão, atual vice-campeã, recém-vice-campeã da Liga dos Campeões, já todo mundo pensava, ó, vai ser difícil, o Fluminense não vai aguentar.
e ganhou. Ganhou de 2-0, passou, foi para as quartas finais, eliminou o Al Hilal, outro time rico. O Al Hilal fez jogo duro, mas aí o Fluminense conseguiu se classificar, né? Inclusive com o Hércules, mais uma vez decisivo, o Hércules que tinha feito o gol da vitória, né? O gol que matou o jogo ali contra a Inter. Ele faz o gol da classificação contra o Al Hilal, mas contra o Chelsea perde com a lei do ex de João Pedro. João Pedro fez os 2 gols. O Fluminense terminou entre os 4 melhores times ali do Super Mundial. Uma campanha decente, uma campanha digna. Renato Gaúcho tinha feito muito mais com muito menos, dado ali como o pior elenco entre os brasileiros que foi ali pro Super Mundial. Conseguiu fazer uma campanha gigantesca. Volta pro brasileiro, perde pro Cruzeiro, depois perde pro Flamengo, perde pro Palmeiras e perde pro São Paulo. Engata ali uma sequência de 4 jogos seguidos só perdendo. Volta a vencer contra o Grêmio por 1-0 na 18ª rodada, depois empata num jogaço contra o Bahia por 3-3. Sofreu um empate ali no final com o golaço do Luciano Juba. E volta a vencer o Fortaleza, né, por 2-1 no Maracanã. Depois perde pro Bragantino. Aí vem a Sul-Americana. Na Copa Sul-Americana, o time do Fluminense passa pela América de Cali, né? Vence na ida por 2-1. Na volta 2-0, tranquilo, sem nenhum susto, na fase ali de oitavas de final. E aí, chega setembro no campeonato, na Copa do Brasil, perde pro Bahia, né, nas quartas finais, mas antes tinha passado pelo Inter, né? Passou pelo Inter, vencendo por 2-1 na ida no Beira-Rio em julho. Em agosto, empate em 1-1, vaga garantida nas quartas finais. Perdeu o Bahia na ida por 1-0 em Salvador, depois venceu por 2-0 no Maracanã e se classificou para a semifinal, que só aconteceu em dezembro. No Brasileiro, a situação ficava ali muito mais ou menos, né? Derrota para o Bragantino, depois empate sem gols contra o Santos e derrota para o Corinthians. E aí vem a Copa Sul-Americana, Lanús e Fluminense, o jogo das quartas finais, derrota por 1-0 na ida, num jogo bem fraco. O Fluminense só sofre o gol ali no final do jogo. E na volta o Canóbio até abre o placar, mas aí o Lanús empata no segundo tempo. E o Fluminense dá adeus à Sul-Americana, o Renato se demite. E aí o Fluminense contrata o Luiz Ubeldia. E aí foi aquilo, né? O Fluminense com o comando do Zubeldia nunca mais ganhou um jogo fora de casa. Só ganhou contra o Vitória no dia 20 de setembro. E depois só foi ganhar no dia 3 de dezembro contra o Grêmio por 2-1. O resto, derrota para Mirassol, para Vasco, Ceará, empate contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras. E só vitória no Maracanã. 3-0 sobre o Galo, 1-0 sobre o Juventude, 1-0 sobre o Inter, 1-0 sobre o Ceará, 1-0 sobre o Mirassol, 2-1 sobre o Flamengo, um 6-0 sonoro sobre o São Paulo. Detalhe, São Paulo é esse time do Zubeldia. E um 2-0 sobre o Bahia, que deu o Fluminense a vaga direta na fase de gols da Libertadores. Terminou em quinto lugar, 64 pontos. Fluminense que teve 79 partidas no ano, 40 vitórias, 19 empates, 20 derrotas, 114 gols feitos, 68 gols sofridos, aproveitamento de 50,63%. Vamos então ali às notas do elenco. O elenco esse ano teve Fábio, Pitaluga e Vitor Eudes como goleiros, Léo Jansen, Manuel Gorrabel, Thiago Santos, Guga Freitas, René Fuentes, Xavier, Ignacio, Thiago Silva. Na defesa também ainda teve o Júlio Fidelis, Wallace David, Santiago Moreno, Riquelme, Felipe, Otávio, Rubem Alescano, Lima, Nonato, Bernal, Keno, Hércules, Canóbio, Acosta, Serna, Ganso, Martinelli, Soteldo, Lavega, Everaldo, Kennedy, Cano, treinadores Mano Menezes, Renato Gaúcho e Luiz Obeldia. Vamos às notas. Fábio, nota 7,5, vai. 45 anos, goleiraço, fez grandes partidas, grandes jogos, principalmente no Mundial, no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Muito importante, mesmo sendo ali o mais velho do time, ainda assim demonstra estar em forma, fez uma grande temporada. Igor Rabelo foi uma contratação furada, né, do time do Fluminense, não entrou muito bem, nota 2,5. Thiago Santos fica com 5,5. 6 para o Guga, 7 para Samuel Xavier. O Xavier e o Guga tiveram partidas até decentes. O Guga fez um golaço ali contra o Vasco, né, no primeiro turno do Brasileiro. O René fica com uma nota 5. Teve alguns jogos que ele foi bem, outros jogos que ele fez muitas lambanças e tal. Um jogador que faz um jogo bom, nos outros jogos faz muita lambança. Fuentes fica ali com 4,5. Freitas fica ali com 5. Teve boas partidas, fez um super mundial excelente.
mas desses últimos jogos demonstrou, né, estar muito mal, fez partidas ruins, né, contra o Vasco, por exemplo. Ignacio, nota 7 também, fez um grande super mundial. Eu não entendi o porquê do Zubeldia colocar ele como reserva e preterir ele pelo Freitas. O Thiago Silva fez uma temporada nota 8,5. Grande temporada também do Thiago Silva, demonstrando estar em forma. Jogou muito bem no Super Mundial, no Brasileiro, na Copa do Brasil, né? Se não fosse por ele, o Fluminense estaria numa situação até pior, vai. Zagueiraço. Zagueiraço. Otávio, nota 2,5 pro Otávio. O Lima fica ali com 4,5. Não entrou muito bem, foi bastante criticado pela torcida. Nonato, nota 5. Bernal, 6,5. O Keno fica ali com 4, já tá numa fase ali de decadência, não tá muito bem. O Hércules fica ali com 7,5. Contratação feita ali, tirou ele do Fortaleza. Entrou bem em várias partidas, fez gol decisivo no Super Mundial. Poderia ter sido utilizado mais vezes como titular, né? O campo fala, mas tem hora que os treinadores não ouvem. Nota 6 para Canóbio, né? Não é um jogador de muita qualidade, mas demonstrou raça, força de vontade ali em várias partidas. A Costa fica ali com um 7,5, grande contratação que o Fluminense fez ali no meio da temporada, joga muito, fez golaços e tal, ajudou bastante o time. Serna fica ali com 7,5, outro jogador que ajudou bastante o Fluminense. O Ganso fica ali com 4,5, né? Fez uma temporada bem abaixo. Teve alguns jogos, é verdade, que entrou bem. Ainda teve ali problema no coração e tal, que atrapalhou bastante. Martinelli 6, Soteldo nota 2, vai, nota 2 pro Soteldo. Everaldo fica com 0, né, cara? Foi o pior da temporada disparada ali pelo Fluminense. Everaldo foi contratado ali para tentar substituir o Germancano, que tá ali em uma fase de decadência física e tal. Mas o problema é que ele não chuta a bola, né? Quando ele tem que chutar, o cara dá passe, fica driblando e tal. Tanto é que teve a campanha, né, no Mundial, chuta Everaldo, para ver se ele chutava, né? Aí não adiantou de nada. John Kennedy voltou ali de empréstimo do time do Pachuca no meio do ano. Não entrou muito bem, tá numa situação meio difícil. Parece que tá numa decadência, né, o coitado. Fica ali com uma nota 2,5. Cano fica ali com 2 também. Cano tá numa situação ali de decadência, tá? Apesar de ter sido parte importante ali no Super Mundial, fez o gol ali no jogo contra a Inter e tal, mas fora isso não tivemos um grande momento ali do Cano na temporada. Então assim, franca decadência, já tá com 37 anos. Temporada do Fluminense, né? Essas foram as notas para os jogadores. Mano Menezes fica ali com uma nota com um 2, na minha opinião. Mano Menezes, né, foi vice do Carioca, né? Como tinha que se esperar. Começou mal, né? O Campeonato Brasileiro. Teve muitos problemas ali com a questão do elenco e tal. Fica com uma nota 2. Renato Gaúcho, nota 6. Grande campanha no Super Mundial. Começou bem no Brasileiro, mas deu uma quedinha monstra ali depois do final do Mundial de Clubes. Já teve eliminação vexatória pro Lanús. E o Zubeldia fica com uma nota 6,5 também, vai. O Zubeldia só ganhou o jogo em casa. Fora de casa não fez grande campanha. Na Copa do Brasil teve péssimas escolhas, teve muitos problemas. E assim, o Zubeldia fica ali com 6,5, levou o time para Libertadores, fez muito ali com pouco. Renato e Zubeldia fizeram muito com pouco, mas poderiam ter feito melhor. A gente esperava mais dos dois. Temporada do Fluminense, nota 6, vai. Não ganhou nada. Tem um elenco ali, né, um elenco bem razoável. Conseguiu uma vaga direta na Libertadores. Fez uma grande campanha no Super Mundial. Decepcionou na Copa do Brasil, decepcionou na Sul-Americana. No Carioca fez uma campanha ok. E é isso. Basicamente, essa foi a temporada do Fluminense. Fica ali com a segunda maior nota. Vasco e Botafogo tiveram notas ruins e o Flamengo ficou com 10. Retrospectiva do Ianzão na área. E assim encerramos a temporada 2025 do Ianzão na área. Que, né, no ano que vem vocês vão ver poucos episódios desta série, tá? Vou dar um recado aqui muito rápido, agradecer aqui a você que esteve ao longo dessa grande temporada,
Uma temporada de muito futebol, de Libertadores, de Copa do Brasil, Brasileirão, de muita coisa legal, de vários episódios do Ianzão na área. Muito obrigado a você que comentou, que compartilhou, que engajou, curtiu, que viu, que não viu. Que infelizmente a gente teve baixas audiências ali em vários episódios dessa temporada, baixas audiências. Pro ano que vem a gente vai ter poucos episódios por causa da questão de calendário minha, que ano que vem a minha faculdade vai ser de noite. Grande parte dos jogos do Flamengo são de noite, né? Jogos de Libertadores, Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, enfim. São praticamente de noite ali nos meios de semana. A gente não vai ter uma cobertura total. A gente vai cobrir alguns jogos de fim de semana, vai cobrir alguns clássicos, vai cobrir a Supercopa, está confirmado, a gente vai fazer a cobertura da Supercopa no próximo dia 24 de janeiro, contra o Corinthians. Vamos cobrir também alguns jogos ali importantes de Libertadores, o que der da Copa do Brasil também. E na Copa do Mundo é sem falta. Em todos os jogos do Brasil a gente vai ter o pré e o pós-jogo do Ianzão na área. Em alguns jogos importantes a gente também vai trazer ali durante a Copa do Mundo. E é isso, basicamente, quanto ao Ianzão na área. Aqui no nosso Insta e também no Ianzão FC aqui no YouTube. Bom, quanto ao Ianzão FC no YouTube, a gente vai continuar com o canal. Só que a gente vai trazer mais vídeos, né, de outros temas. A gente vai trazer mais vídeos de listas, de curiosidades, de informações, tier lists, histórias e o show da rodada. Ano que vem a gente vai trazer o show da rodada do Andorrão em parceria com a Jet TV Esportes, show da rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer muita coisa legal, relembrar torneios extintos, elencos fantásticos, elencos ruins. A gente vai explicar muito mais ali no nosso upfront, que a gente vai publicar na próxima semana, para a gente explicar como é que vai ser o ano aqui nas nossas redes aqui do Ianzão. E a gente tem a agradecer bastante. Não vamos ter... E eu ia fazer a retrospectiva dos clubes do interior, mas a gente não vai conseguir fazer. Então esse foi o último episódio do Ianzão na área em 2025. E o último episódio do Ianzão na área como você conhece, né? Que a gente explicou ali agora há pouco. Que a gente vai ter pouquíssima cobertura ao longo deste 2026. Na Copa do Mundo é sem falta, vamos cobrir todos os jogos do Brasil e alguns outros jogos importantes. Os jogos do Flamengo e dos clubes cariocas, os jogos que a gente normalmente cobre, vamos cobrir apenas alguns jogos de fim de semana, alguns jogos importantes. E basicamente vai ser isso. Então, você que está aqui no YouTube, no Ianzão FC, vai continuar tendo muitos vídeos como eu já falei, né, desses outros formatos aí que eu citei. E para você que está aqui no Instagram, no Ian Fernandes 10, no Ian Fernandes Underline Narrador, e também no Rede Fla Brasil, inclusive segue a gente aqui também, né? Vamos continuar, né, trazendo as narrações dos jogos que eu vou estar fazendo pela Sintonia Esportiva, pela GFTV Esportes, no grupo JSB e também pelo Mais 3 Minutos. Vou trazer alguns outros formatos, vídeos mais curtos, trazendo curiosidades, trazendo algumas informações, tanto aqui no Insta como também lá no TikTok. E é isso então, galera. Muito obrigado a você que esteve presente no Ianzão na área, nas nossas redes ao longo desse ano. Continue dando esse voto de confiança. Próximo vídeo aqui, tanto no Insta como no YouTube, a gente vai explicar ali no Upfront. Vai trazer o Upfront, vamos trazer as novidades pro ano que vem nas minhas redes. Vocês vão adorar, vocês vão gostar bastante. E é isso então, muito obrigado mais uma vez. Continue sempre com a gente, vamos engajar mais, vamos ajudar um jovem jornalista a trilhar o seu caminho na profissão. A gente vai se falando. Um forte abraço a você que esteve aqui no Ianzão FC no YouTube, no canal do Ianzão, que é o meu canal principal, aqui no Ian Fernandes S2S, Ian Fernandes Narrador e @Rede Fla Brasil aqui no YouTube. A gente vai se falando. Um forte abraço, curte-se bem, bom resto de 2025. Vamos continuar publicando diversos vídeos aqui ao longo desse restante de ano no meu canal do YouTube. E é isso então. Até a próxima.